Jornal Gente de volta para trazer agora mais informações a respeito de uma notícia que chamou a atenção dos brasileiros ao longo do fim de semana. Os casos de infecção, intoxicação a partir de metanol em bebida alcoólica. O consumo que acontece em bares, em restaurantes e levou pessoas para o hospital. Para falar mais sobre esse assunto, trazer dicas, orientações, nós convidamos aqui para o Jornal Gente o médico, oftalmologista e professor da Santa Casa de São Paulo, Fábio Ezenbal. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo. É um assunto delicado, claro que o nosso objetivo não é gerar pânico, é colocar a bola no chão e trazer para as pessoas as orientações necessárias depois de 14 casos, pelo menos, que foram relatados aí para a Vigilância Sanitária, 2 mortes que aconteceram em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e pessoas que perderam a visão depois de ingerir o metanol, achando que estavam tomando ali uma caipirinha de vodka, um gin tônica, um uísque, em estabelecimentos regulares. Essa é outra diferença que eu destaco aqui daquilo que já aconteceu no passado, quando o consumo era em ambientes abertos, comprada bebida ali de ambulante, sem nenhum tipo de fiscalização. Quais são as notícias que o senhor tem a respeito desse assunto para começar a nossa conversa aqui? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu acho que é exatamente essa questão. É muito difícil a gente diferenciar a bebida batizada, né? Isso vem provavelmente do distribuidor, pelo gosto, né? Então, eu acho que a gente não pode causar pânico, mas a gente tem que entender de onde vem isso, porque a gente tem mortes, tem relato de pessoas cegas, tem relato de gente já que não foi com morte cerebral, quer dizer, praticamente morto. Então, eu acho que esse é o ponto principal que você tocou, né? Doutor Fábio, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma coisa assustadora o que está acontecendo, né? Eu vi um vídeo do senhor, enfim, demonstrando esse estado de perplexidade, mas também de indignação com o que está acontecendo. Que tipo de cuidados as pessoas podem ter? Porque, assim, todo mundo sabe, conhece, pelo menos, já ouviu falar na história de Boa Noite Cinderela, de batizar a bebida, ó, tem que ter cuidado na festinha para ninguém colocar nada no seu copo, não sei o quê, na balada, onde quer que seja. Mas isso é outro nível, né, é outro nível de malvadeza, né, de ruindade, ou de responsabilidade, ou de crime, não sei bem. Como as pessoas, você acha que devem proceder para evitar isso? É difícil até porque a gente tem medo de dar um alerta e causar pânico, né? Mas acho que você tocou um ponto importante, porque não é que alguém coloca no barzinho alguma coisa na sua bebida, né? Na realidade, isso aí, ela provavelmente, eu nem acho que seja nos bares que venderam, provavelmente isso vende um distribuidor, é uma coisa muito grande, né? Parece que isso já vem há mais de um mês acontecendo e isso estourou. Então, assim, talvez até a gente ter um esclarecimento, a gente tomar cuidado onde bebe, quem compra essas bebidas, comprar de fornecedores muito idôneos. E talvez, falando da parte médica, o que eu acho importante são os sintomas, né, que você pode ter nessa intoxicação, porque quanto antes você tratar, pior as consequências, os efeitos deletérios, né? Então, lembrar que ele parece uma certa embriaguez, mas é uma embriaguez, você fica embriagado logo depois. Esse ele dura mais tempo. Às vezes o paciente acorda no dia seguinte e fala, nossa, mas não é ressaca, eu não estou legal, estou com dor abdominal, estou meio confuso, dor de cabeça, taquicardia. A visão que é essa paciente que eu vi muitas vezes ele não é tão agudo, o paciente só começa a ver antes alguns brilhos, algumas manchas, ele não vai perceber que está cego. Então, talvez, além de comprar de lugares idôneos, mas a gente não sabe exatamente como que está essa distribuição, se ater aos sintomas e procurar no pronto-socorro, porque quando eu fiz esse alerta por rede social, a ideia foi exatamente essa, para as pessoas saberem que isso está acontecendo, porque
O tripé aí de você tratar esses pacientes são os sintomas, uma coisa chamada acidose metabólica, que o sangue fica ácido, mas saber que está ocorrendo essa contaminação, porque senão o médico do pronto-socorro, o intensivista, não vai lembrar dessa intoxicação, porque, como você falou, é algo incomum, né? Doutor Fábio, obrigada por estar aqui conosco, esclarecendo aí, enfim, sobre isso que é tão grave, tão grave. Eu considero crime porque é homicídio doloso. Uma pessoa que serve metanol, uma substância tóxica, né, totalmente disfarçada numa bebida, está cometendo um crime. Quer dizer, porque custa muito menos você destilar ou fermentar alguma coisa dentro dessa toxicidade. Agora, doutor... Um dos pacientes, isso acontece no mundo inteiro. Mais cedo, eu dei o exemplo de um jovem de 23 anos que ele ingeriu num albergue que estava dando bebidas de graça na Ásia. Imagina. E aí, ele e a turma dele foram se intoxicando. De 25 pessoas, 6 morreram. E ele ficou cego permanentemente, perdeu a visão permanentemente. Eu queria saber, quando essa substância ela entra no organismo, o que acontece, por que se torna irreversível, por exemplo, a cegueira? Obviamente que a intoxicação pode levar à morte. E por que a diálise, num determinado período de tempo, ela é tão importante? Perfeito. Então, assim, o metanol, ele compete com o etanol, que é álcool, né? Pelos receptores. E aí o metanol ele é metabolizado no fígado, né? E uma das substâncias que acaba, como se assim, ele metaboliza e entra uma substância no sangue pelo fígado chamado ácido fórmico. O ácido fórmico, ele age numa organela que a gente tem nas nossas células chamada mitocôndria. Todo mundo já ouviu falar desse nome. A mitocôndria, ela age na cadeia respiratória, quem dá a nossa energia, tá? Então ela bloqueia esse ciclo, uma enzima nessa organela chamada mitocôndria. Acontece que o nervo do olho, ele precisa de muita energia, ele precisa de muita ação dessa mitocôndria. Então acaba o nervo morrendo porque não tem o metabolismo do nervo. E qual que é a questão? Quando está instalada a cegueira, infelizmente não tem muito o que fazer, né? Então o que você precisa fazer o mais urgente possível, por isso o que eu comentei de a população ir ao pronto-socorro com esses sintomas, é tirar essa substância. Então é fazer a diálise, por que pareça, dar etanol endovenoso, porque eles competem com o mesmo, como eu falei, com o mesmo receptor, e usar algumas vitaminas. Então, quanto antes você identificar e tratar esses pacientes, menor o risco desses efeitos. Porque essa paciente que eu comentei, por exemplo, ela está cega agora, mas ela quase morreu, porque ela teve uma acidose metabólica, ela estava cheia de lesões cerebrais, foi um caso muito grave, né? Importante falar também sobre a quantidade, né? Eu li ao longo dessas últimas horas aí que uma quantidade mínima já pode ser suficiente para causar um estrago tremendo, né, de metanol no corpo humano. É isso, doutor Fábio? É isso. Porque, assim, eu acredito que essas garrafas não devia ser tudo metanol, devia ser misturado. E como eu falei, como eles competem pelo receptor, quanto menos metanol, menos deletério. Mas quantidades pequenas já tem um efeito muito grande, entendeu? Óbvio que depende do peso, da altura da pessoa, mas pode ter certeza que, por exemplo, as pessoas que tiveram tomaram mais metanol do que as que não tiveram, mas existem relatos de alguns hospitais, por exemplo, da semana passada, de um monte de gente que não foi diagnosticado, mas pessoas que chegaram lá foram para diálise, com insuficiência renal, sentindo mal, que provavelmente a causa foi o metanol. Então, obviamente, depende da quantidade, mas uma pequena quantidade já realmente pode dar muitos problemas para esses pacientes. Doutor Fábio, o metanol altera o odor da bebida ou altera o aspecto? Tem como identificar
algum tipo de suspeita, seria recomendável, por exemplo, que as pessoas passem a exigir que a bebida a ser servida seja aberta a garrafa na sua frente, mas aí a gente tem essa suspeita de que, na verdade, o metanol já vem na garrafa, né? Então, enfim, eu gostaria de saber dessa questão do aspecto, se há alguma possibilidade de a olho nu as pessoas perceberem isso. Eu acredito que não, porque a coloração é muito parecida, ele é um pouco mais adocicado, mas assim, por exemplo, ninguém bebe gin ou vodka, que foram as bebidas mais que tiveram mais relatos, ninguém bebe puro, né? Então você não vai perceber, porque ele vem misturado, e é isso que você falou, não é abrir a bebida na sua frente, isso vem de um distribuidor, né? Então eu acredito que é quase impossível você saber que tem metanol, né, na bebida. Pois é, isso é que é o mais assustador, né? Mais assustador é isso, doutor. Então, como o senhor falou dos sintomas, isso é importante ficar atento. Então, só para a gente, enfim, sem alarmar, mas é responsabilidade, a gente precisa dizer o que está acontecendo. Quais são os sintomas que as pessoas desconfiadas que tomaram metanol devem ficar atentas? Ótimo. Então, lembra daquela... não é ressaca, né? Mas aquele sintoma da bebedeira que dura mais, né? Então, você, depois de algumas horas você já bebeu, você ainda continua com sintoma, vontade de vomitar e dor, mas é uma cólica gastrointestinal, assim, dor de barriga importante, isso horas depois, um pouco de falta de ar, muitas vezes, dor de cabeça, muitas vezes confusão mental. Né? Estroboscópico vem depois? Desculpa, não ouvi. As luzes estroboscópicas, no caso da visão, elas vêm depois desse sintoma de forte dor abdominal? Ou não tem regra? Vem, mas vem um pouquinho depois. E não digo nem que é estroboscópio, o paciente vê uma luzinha, um pouquinho de flash, pontos na visão, né? Pode vir junto ou um pouco depois, mas primeiro vem esses sintomas, né? E isso é importante, porque na verdade, como eu falei para vocês, a cegueira vai vir horas ou dia depois, né? Mas esses sintomas são essenciais, né? É um trabalho aí para a polícia, né? A polícia tem que identificar de onde está vindo essa bebida, descobrir, alertar, informar para as pessoas, trazer a público essa notícia, essa investigação que está em curso nesse momento, enquanto nós estamos aí colecionando ainda mais casos de vítimas. Fica o alerta aí e as informações do Dr. Fábio Zembal, médico, oftalmologista e professor da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigado pela sua disponibilidade aí para conversar conosco, dar essas orientações ao vivo aqui pelo rádio e pela televisão logo de manhã. Até uma próxima, doutor Fábio. Obrigado, foi um prazer. Bom dia. Prazer é nosso, tem que tomar cuidado. Doutor. 9h12 da manhã, Jornal Gente, as notícias da manhã para você que nos acompanha pela Rádio Bandeirantes.